Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Essa é a nossa primeira aula da nossa playlist de Cálculo 2. Essa aqui vai ser uma aula introdutória. Nós vamos ver os livros que nós vamos abordar aqui no decorrer aqui do curso de Cálculo 2 e vamos ver também o nosso primeiro conteúdo, que será integral por substituição simples. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos primeiro falar dos livros bases aqui da disciplina. Os livros bases que eu vou utilizar vai ser basicamente esse livro aqui, do Jorge B. Thomas. Esse livro do Jorge B. Thomas é basicamente o volume 1. Você deve estar dizendo, mas o volume 1, por que volume 1, se nós estamos em Cálculo 2? Porque em alguns cursos as pessoas estudam esse conteúdo aqui de integração. Na verdade, esse aqui é de técnicas de integração, esse capítulo 8 aqui, estudam em Cálculo 1 e outras pessoas estudam em Cálculo 2, vai depender do curso e da instituição. Então eu coloquei aqui em Cálculo 2 porque eu vi em Cálculo 2 essa parte aqui de técnicas de integração. E a outra parte, a parte de séries e o restante do conteúdo, está aqui nesse livro aqui de Cálculo 2, também do Jorge B. Thomas, mas só que esse aqui é a 12ª edição. Então quando você for estudar, tanto faz a 11ª como a 12ª, você vai encontrar exemplos muito bons. Sem mais delongas, vamos agora para a nossa aula em si, que é a aula de integração por substituição. Basicamente, as integrais por substituição, elas são utilizadas para funções compostas. Você viu provavelmente em cálculo 1, quando você foi fazer lá aquelas derivadas, algumas funções que elas são compostas, ou seja, uma f composta aqui de g, uma função que é composta da outra, como por exemplo, e elevado a 5x mais 2. Isso aqui é um exemplo aqui de função composta. A função f aqui é o nosso e elevado a x, que é uma função, e a outra função é a função 5x mais 2. Nós conseguimos derivar esse e elevado a x aqui, nós conseguimos derivar esse 5x aqui mais 2. Mas só que quando nós fazemos o inverso e nós colocamos eles dois aqui dentro, nós temos que aplicar aqui a regra da cadeia para derivar. Mas para integrar, nós temos que fazer o seguinte: nós vamos utilizar essa técnica aqui, que é a integração por substituição. Sabendo disso, sabendo de tudo que está aqui nessa parte aqui de função composta, depois desse pequeno resumo, nós vamos para os nossos exemplos, porque nada mais do que exemplos para facilitar aqui nossa vida. Como podemos ver aqui, nós temos aqui um seno, integral do seno de x mais 9. Aqui nós temos uma função composta, nós temos o seno de x, que é uma das funções, e o x mais 9 aqui, que é a outra função. Quando nós formos resolver aqui por substituição, nós vamos aplicar aqui uma substituição aqui na nossa integral por u. Ou seja, nós vamos fazer aqui que u vai ser igual a uma daqui das nossas funções. Eu vou chamar u como x mais 9. Quando nós derivamos aqui esse u, nós vamos ficar aqui com du sobre dx, que é igual a essa derivada aqui. Quando nós derivamos aqui o x, ele é igual a 1. E quando nós derivamos o 9, ele é uma constante, então é igual a 0 e nós não acrescentamos. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e nós vamos multiplicar aqui o meio pelos extremos. E esse du aqui vai ser igual a 1 dx, ou seja, o próprio dx. Nós vamos salvar isso aqui, que nós vamos utilizar, e vamos salvar isso aqui, pois nós vamos pegar e nós vamos substituir exatamente aqui. Nós vamos fazer o seguinte: vamos repetir aqui, integral, vai ser igual a integral. O seno nós repetimos, o x mais 9 nós chamamos ele aqui de u, vai ficar o seno de u, e o dx aqui nós vimos que ele é o próprio du. Pois nós temos que, como nós mudamos aqui para as variáveis aqui para a variável u, nós temos também que mudar esse dx aqui também para a variável u. Quando nós fazemos essa integral aqui, a integral do seno ela é igual ao menos cosseno de u. Essas integrais aqui, elas são tabeladas, então como você aprendeu as derivadas aqui de uma forma tabelada, a integral é basicamente o inverso do que você aprendeu. E lembrando que aqui vai aparecer aqui um c aqui de constante. Por que ele aparece esse c aqui de constante? Pois quando você deriva, aqui, como por exemplo nós derivamos aqui o x mais 9, quando nós derivamos, essas constantes aqui elas acabam sumindo. Então quando nós integramos aqui esse 1 aqui, por exemplo, ele vai voltar aqui para cima e vai voltar a ser o x. Mas só que esse 9 aqui nós perdemos essa informação quando nós derivamos. Então nós colocamos aqui o c de constante para deixar tudo claro. E depois disso, depois de integrar aqui a nossa função, nós vamos pegar aqui e vamos colocar aqui o u aqui no lugar do u aqui. Então, como o valor de u é igual a x mais 9, nós colocamos aqui x mais 9 aqui.
E depois nós vamos ficar aqui com o mais c aqui de constante. E com isso, nós obtemos o resultado final aqui do nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Vamos aqui para o próximo exemplo. Vai ser basicamente a mesma coisa, nós temos duas funções. A primeira função, ela vai ser o x mais 8. E a segunda função vai ser o que está aqui ao quadrado. Como assim o que está aqui ao quadrado? Por exemplo, o nosso u é igual a x mais 8. E a nossa função é igual a u ao quadrado, a nossa outra função. Fica difícil de entender de início, mas nós vamos resolver aqui a integral e vai ficar tudo mais simples. Vamos chamar aqui o nosso u como o x mais 8. E o nosso du, dx, lembrando que nós estamos derivando sempre aqui com relação a x, vai ser igual à derivada disso aqui. Quando nós derivamos aqui o 8, ele é igual a 0, que é uma constante. Quando nós derivamos o x, ele vai ser igual a 1. Ou seja, o du aqui vai ser igual ao dx também, da mesma forma que aconteceu no exemplo anterior. Vamos guardar aqui esses valores e vamos pegar e vamos substituir aqui dentro da integral. Vai ficar integral. O nosso valor aqui de x mais 8 ele é igual a u, vai ficar u ao quadrado. E o dx aqui nós vimos que ele é igual ao du, então vai ficar o du aqui. E quando nós integramos, vai ficar a integral aqui de u ao quadrado. Isso você deve ter visto também em cálculo 1, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Quando nós estamos integrando aqui polinômios, nós vamos pegar e nós vamos fazer o seguinte. Esse u aqui vai estar elevado a n mais 1. Esse aqui já é o resultado aqui da nossa integral sobre n mais 1. Nesse caso aqui, o nosso n aqui é igual a 2. Então, vai ficar n mais 1 aqui em cima. Vai ficar u elevado a 2 mais 1. Dividido aqui pela parte de baixo, né? Quando nós colocamos aqui o 2 aqui no lugar do n, vai ficar também 2 mais 1 mais c. No final das contas, nós vamos ter o seguinte, vamos ficar com o a3 sobre 3 mais c. O macete que eu deixei aqui para vocês é o seguinte, aqui não tem ao quadrado, quando nós integramos, nós só adicionamos aqui um valor, vai ficar 2 mais 1 que é igual a 3, e depois nós repetimos aqui o 3 aqui embaixo, fica tudo mais simples e tudo mais rápido. Depois disso nós vamos e nós substituímos aqui dentro, vai ficar x mais 8 elevado a 3 sobre 3 mais c. E com isso nós temos o resultado final aqui da nossa segunda integral. Vamos dificultar agora um pouco mais as coisas, vamos pegar agora essa integral. Você deve estar dizendo, mas agora apareceu aqui um 2x aqui na frente, tem esse x quadrado mais 5x, como nós vamos fazer? Quando aparecer uma integral aqui exatamente aqui desse tipo, nós vamos analisar os valores que tem dentro dela para nós sabermos quem vai ser o nosso u. Se nós derivarmos aqui o 2x, por exemplo, o 2x, quando nós pegarmos aqui o nosso du sobre dx, ele vai ser igual somente a 2. E aí, qual vai ser a substituição? Se você pegar aqui e jogar esse u aqui no lugar do 2x, ainda vai aparecer esse 2 aqui para atrapalhar, e ainda vai ficar aqui o x quadrado mais 5 ali em cima. Então, essa substituição aqui ela não vai valer. Então, quando acontecer isso, você vai testando e vai vendo qual que vai dar certo. Quando você pega aqui esse x quadrado mais 5 no valor de u, nós vamos ter aqui x quadrado aqui mais 5. E quando nós derivamos aqui, nós fazemos o nosso du sobre dx, nós vamos derivar aqui o x quadrado, que vai ser igual a 2x, e o 5 aqui ele vai ser uma constante. Então, quando nós derivamos a constante, ela vai ser igual a 0. E depois disso, nós só multiplicamos aqui o meio pelos extremos, e o nosso du vai ser igual a 2x dx. Vejam que maravilha! O nosso du sendo igual a 2x dx, nós temos ele aqui também na integral, e o nosso u sendo igual a x quadrado, nós também temos ele aqui na expressão. Em tese, quando nós fazemos isso, nós vamos ficar aqui com integral do nosso e elevado a x quadrado mais 5 vezes, porque aqui a ordem dos fatores aqui não altera o produto, 2x dx. Quando nós substituímos aqui, vai ficar integral de e elevado a u, que é o valor de x quadrado mais 5, vezes o nosso valor aqui de 2x dx, que é igual a du. Agora ficou bem mais simples. Quando nós integramos, a integral aqui de e elevado a u vai ser igual ao próprio e elevado a u, e vai aparecer aqui um c de constante. E depois nós colocamos aqui o valor de u aqui dentro, que é igual a x quadrado mais 5. Colocamos aqui o c de constante e nós resolvemos aqui a nossa integral por substituição simples. Depois disso, para fechar com chave de ouro a nossa aula, vamos fazer aqui essa integral. Vai ser basicamente a mesma coisa, o mesmo exemplo anterior. Se nós pegarmos como o nosso xa3 que aparece aqui, para tirar aquele xa3 ali dentro, o nosso du sobre dx, quando nós derivamos aqui com relação a x, nós vamos ter que ele é igual a 3x quadrado, a derivada aqui do xa3.
Ou seja, o nosso du ele vai ser igual a 3x² dx. Com base aqui nessas duas substituições que nós temos, nessa aqui e nessa aqui, nós vamos pegar aqui e vamos jogar eles aqui dentro. Vai ficar igual a integral do nosso cosseno aqui de u, que é igual ao nosso x⁴, vezes o nosso 3x² dx, que é igual ao nosso du aqui. Ou seja, que vai ser igual a integral aqui do cosseno aqui de u é igual ao seno de u, mais uma constante que apareceu aqui. Ou seja, vai ficar igual ao seno do nosso valor de u, que é igual a x⁴, mais o c aqui de constante. Basicamente essa aula foi isso, eu trouxe esses 4 exemplos aqui para vocês, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.